Olá pessoal, estamos ao vivo, mais uma quarta-feira com o seu talk show favorito. Claro que eu estou falando do programa Live Play. Estamos ao vivo a partir de agora, pelo YouTube da Agência Nex e também no Instagram da Agência Nex, tá bom? Hoje o convidado, como sempre a gente fala, né, é muito especial. E hoje, além de ser especial, porque o bate-papo vai ser interessante, hoje teremos também utilidade pública, porque a convidada vai passar muitas informações importantes para você. Mas antes de eu apresentá-la, deixa eu dizer, estamos ao vivo aqui no prédio da agência Nexo. A técnica, a transmissão fica por conta do DJ Wesley. A redação é por conta do repórter Cleidson Fernandes. Acompanhe a gente, porque eu vou mandar um recadinho bacana para os nossos patrocinadores. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Tua internet tá lenta, tá travando? Eu tenho para você a solução. Basta ligar para o Portal.com Telecom, a número 1 em internet e fibra ótica. 83 9 8884 4004. Liga para eles e eles vão até a tua residência instalar a melhor internet e fibra ótica da Paraíba. Portal.com Telecom, segue eles aqui no Instagram. Voltamos, pessoal. Olha só, hoje o Talk Show, o programa Live Play, traz para você com muito carinho ela que é conselheira tutelar aqui do município de Bahia. Claro, uma das mais atuantes, é uma amiga, é uma colega. Eu estou falando dela, a conselheira tutelar Nadiele Macena. Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço a você, JPlay, pela entrevista, participação no Live Play e estou muito grata de estar aqui. Olha aí, seja muito bem-vinda, tá certo? Nadiele, vamos lá. Conhecemos você como uma conselheira, uma das mais atuantes, Obrigada. mas de onde é que veio a Nadiele Macena? Eu que moro aqui, eu sei exatamente, conheço um pouco da tua história, mas para aquelas pessoas que não conhecem, conhecem só o trabalho, conhecem só Sim. o título, conselheira, não é? Mas a Nadiele Macena, de fato, quem é ela? Então, Nadiele Macena, nascida e criada no município de Bahia, no bairro São Bento, filha de Maria de Socorro, venho de família humilde, tinha um sonho em me formar em educação física, consegui, formei em educação física, também me pós-graduei na área e amo a minha cidade, né? Sempre trabalhei na área da educação, depois que me formei, na área da educação física, e 2016 para 2023, sempre trabalhei com criança. E essa é a Nadiele, dinâmica, bem feliz, né? Muito comunicativa e adoro trabalhar com criança. Olha só que coisa boa, não é? Então vamos lá, você é formada em educação Sim. física. Até que ponto, de onde é que veio a ligação da educação física para o trabalho de conselheira? Você comentou agora há pouco que trabalhou com educação. Educação exatamente em que sentido? Em que atuação? Em escola? Como é que foi? Como é que se deu isso? Então, já desde 2016, né, que foi a minha primeira oportunidade que, na educação, a primeira escola que trabalhei foi no Rui Carneiro, no São Bento. Então, de 2016, eu acho que até antes de 2022, eu trabalhei na área da educação, em escolas, dando aulas recreativas a crianças e adolescentes. De 2023, não, creio eu, 2022 a 2023, eu trabalhei no CRAS, tanto no CRAS do Jardim Aeroporto, como também no CRAS do bairro do Mário Andreasa. Sempre trabalhando também com criança, adolescente, ministrando aulas de educação física e também com idosas e mulheres de maior idade. Vou fazer uma pergunta em relação a esse assunto, em relação ao CRAS. Muito se escuta falar sobre o CRAS, que o Mar Andreasa tem CRAS, que Bahia tem outros, enfim. Qual é a atividade, qual é as iniciativas que o cidadão encontra nesses CRAs? Você disse que passou
Sim, pelo Mar Andreasa e o Jardim Aeroporto, correto? isso. Que tipo de atividade o cidadão comum encontra nesses CRAs? Então, JPlay, existe um programa chamado o Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculo, em todos os CRAs. Então, oferece várias oficinas, tanto para crianças, adolescentes, como, por exemplo, aula de educação física, aulas recreativas, aulas de judô, tá? Tem também a parte pedagógica, que é como se fosse um reforço, tá? Com atividades ali pedagógicas. Então, assim, também oferece aulas de atividade física para terceira idade, também para mulheres de maiores idades. Então, existem várias oficinas de música também para as crianças e adolescentes. Então, corre lá, Olha aí, tá? bacana. Então, todos esses projetos e iniciativas é só o cidadão procurar o CRAS do Isso, seu bairro que ele vai ter acesso, então. justamente. Porque eu acho que falta ainda esse tipo de informação chegar até a ponta, né? Porque às vezes eu, por exemplo, escuto muito falar, mas a gente não conhecia de fato o que é que tem lá nesse CRAS, o que é que, quais as atividades que eu, quanto baiense, vou ter acesso estando lá, indo lá, né? Isso. E o bom, JP, é o seguinte, é que muitas das vezes a gente tem mães solos que precisam de um apoio. Então tem ali a opção da mãe colocar sua criança ou adolescente para estudar num horário pela manhã e à tarde, colocar ele no CRAS, porque lá tem várias oficinas, tá? Para ele aprender, para ele se socializar e não estar no mundo à toa, tá? Também quem estuda à tarde também tem a opção de fazer a oficina pela manhã, porque tem tanto pelo horário da manhã, como tem também pelo horário da tarde. Então, também é uma boa opção. Uma boa opção também para aquela família de baixa renda que não tem condição de pagar para fazer uma atividade física. A gente sabe que hoje em dia a gente tem que praticar, né? Para a nossa saúde. Então, o CRAS oferece também atividade física para mulheres de maiores idades. E também para aqueles idosos que já estão aposentados, às vezes muitos deles se sentem sozinhos em casa, né? Não tem aquela atenção da família, e aí ele vai até o CRAS e tem aquela toda atenção, assim como também tem também atividade física para praticar. Muito bem. Nadiele Macena, conselheira tutelar aqui do município de Bahia. Nadiele, vamos lá. Vamos falar agora de um pleito eleitoral que você passou por ele e obteve os 308 Isso, votos, os quais lhe deram a oportunidade hoje de ser conselheira aqui do município. De educação física até chegar a esse pleito, o que é que te levou por esses caminhos a você enfrentar uma campanha? Porque geralmente a gente enxerga muita campanha do município, seja a prefeito, o vereador, a gente entende que isso é uma campanha de fato dificílima, mas para o conselho também é uma campanha e também é muito difícil. sim. O que é que levou a Nadiele da educação física para concorrer a um pleito desse? Então, já falei, como eu falei, né? Eu já vim da educação. Da educação, eu fui para o CRAS, no caso, para a ação social. Então, sempre ali, caminhando, trabalhando com a criança e adolescente e com aquela parte, aquela comunidade mais carente. E aí, principalmente depois que eu comecei de 2022 a 2023 trabalhar nos CRAs, e ali eu fui percebendo que eu poderia fazer mais pelas crianças que eu ali atendia como professora. E aí Deus me colocou em 2022, desde que comecei a trabalhar no CRAS, essa vontade de poder estar dentro, mais perto da política, para que assim eu pudesse ser voz para nossas crianças e adolescentes e a família do nosso município de Bahia. E assim entreguei ao Senhor, né? Eu lembro que foi em 2023, o processo de seleção, fiz todo o procedimento, participei da prova, tá? Objetiva. Graças a Deus obtive uma das maiores notas, né? Que foi 9,5.
e depois veio o processo de seleção, de eleição. E aí é onde está, né? É, hoje em dia tudo é política. Todo mundo tem um apadrinhamento. E eu não vou mentir, foi difícil, muito difícil. Para mim, sair como da área da educação para sair candidata a conselheira tutelar e disputar ali com pessoas que já estavam há vários mandatos. Sofri perseguição, tá? Infelizmente, ligavam para pessoas conhecidas minhas, pedindo para não postarem situações Que minhas. é isso? É, É sério mesmo? Não, calma, isso. calma. Vamos com calma aí, vamos com calma. Agora você tocou num assunto importante, não é? Mas deixa eu entender. Calma que você vai falar sobre isso. Eu quero entender esses detalhes aí. Quem ligou para quem, para dizer o quê, não postar o quê. Calma. Mas vamos lá. Pelo que eu entendi, o pleito que você fez parte é sempre em ano ímpar, né? Isso, ou seja, foi em 2023. Me ajuda Isso. aí. Eu escutei falar muito sobre isso. O conselho tem eleição em ano ímpar, é isso mesmo? É a cada Ou 4 a cada anos. 4 anos. A cada Então, 4 anos. foi em 2023, é isso? Isso. Mas no ano de 2022, desde que comecei a trabalhar no CRAS, né? Deus já colocou essa vontade em meu coração. E tudo em minha vida eu coloco primeiro Deus à frente. Então, eu digo, Deus, será que é esse o caminho? E eu estava ali lidando com crianças totalmente carentes que precisavam de mais do que uma professora de educação física para ser voz delas. E aí eu disse, não, eu vou. Eu vou, independente de ter pessoas com 3, 2 mandatos, mas aí eu disse, se for da vontade do Senhor, que eu seja a voz e faça mais pelas crianças e adolescentes do nosso município, eu vou chegar lá. E assim, eu estou aqui, né, com a Muito graça de bem, Deus. bem. E aí, no caso, a campanha é a cada 4 anos. Isso, Então, foi em 2023, vai ter agora em 27. 2027. Isso, Então, você vai ter um mandato aí mais um ano e meio, por isso, volta disso ainda, né? isso. Para terminar o mandato. Antes da gente falar do processo eleitoral que você passou, tem ainda o desejo de continuar como conselheira? Ah, Almeja, de repente, uma campanha de vereador? A prefeita, quem sabe, por que não? não, Quais são os eu, projetos? eu estou me identificando, sabe? Eu acho que estou fazendo a coisa certa, J Play. Quando você recebe mães, tá? E diz obrigada, obrigada. É, eu passei tanto tempo para resolver essa situação e você chegou e resolveu, né? Eu vejo que você corre atrás. Quando você recebe uma mensagem também. Então, assim, eu procuro dar o meu melhor. Isso em tudo. E hoje a Nadiele tem a consciência tranquila de que, baseado no que eu possa, porque eu não posso fazer tudo só, eu dependo de políticas públicas, mas eu creio que estou fazendo sim um bom trabalho e sim irei sair candidata novamente a conselheira tutelar, a não ser que Deus não permita. Olha aí, coisa boa. Essa informação é importante. Então, em 2027, você vai Isso. ter Nadiele Macena concorrendo a conselheira tutelar mais uma vez. Pessoal, a entrevista tá bacana e tem muitos outros assuntos que você vai acompanhar daqui a pouquinho, porque agora eu quero mandar um alô muito especial para os nossos patrocinadores. Nos acompanhe. É isso, pessoal. Demos uma pequena pausa na nossa programação para falar dos nossos parceiros. E dessa vez, claro, estamos falando da Tamba e Gás. São mais de 20 anos de história servindo a você. Aqui na cidade de Bahia, a Tamba e Gás fica na rua Santa Luzia, no bairro de Brasília. Mas não se preocupe, porque através do telefone 32 32 21 15, você liga e a Tamba e Gás deixa o gás na tua casa. Então, ligou, chegou, 32 32 21 15, Tamba e Gás. Voltamos aqui com o programa Live Play dessa semana, tá certo? A técnica é com ele, é com o DJ Wesley, a edição, a produção também. Claro, a redação é com o repórter Leidson Fernandes, tá bom? Acompanhe o JPlay também lá no Instagram, JPlay Oficial. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Nadiele. Ela que enfrentou um pleito eleitoral lá em 2023, com 308 votos, hoje é conselheira, até 2027 o mandato, 27, correto? isso,
correto. A campanha, Nadiele, a campanha como é que foi as parcerias, como você mesmo disse, né? Para se chegar no pleito, alcançar a vitória, sozinho você não consegue. As parcerias, os acordos, eles fazem parte disso, não é verdade? Mas eu escutava falar muito, eu via muito a menina da Bis Rosa, que ia de porta em porta Isso. com o santinho impresso, explicando, dizendo a atividade do conselho, como é que funcionava, a importância do voto. Isso. Bahia inteira conheceu ela através da Bis Rosa. Quem era a menina da Bis Rosa, Nadia? Então, Nadiele, mais uma vez, menina sonhadora, humilde, né? E andei, ando ainda hoje com a minha moto rosa, e aí andava em todos os bairros. Quando não estava na minha moto, eu estava a pé, né? E realmente fazendo aquele corpo a corpo, ia caminhar no aeroporto, né? Andava todos os bairros, ia acompanhada de amigos. Tive sim, na verdade, eu não tive aliados, nenhum tipo de aliado político. Eu tenho amigos, tive e tenho amigos, né? Que acreditam em Nadiele, pegaram a minha mão, você, você pode, você consegue. E aí foram comigo até o fim e aqui estou eu, mas foi luta, foi difícil. Difícil porque a partir do momento que Nadiele, professora de educação física, veio e fez uma prova em conteúdos e tirando o ECA, e todo professor, né, da área da educação, ele passa por esse processo, né, Uhum. de estudo, né, eu não tinha conhecimento, né, experiência, No caso, mas Nadiele, só atrapalhando um pouquinho a fala, tem a seleção que é feita por uma prova. isso. Uma prova. Primeira, documentações, né? A primeira Então, etapa é o processo de documentações, que são várias documentações que, se tiver tudo ok, então você passou para a primeira etapa para fazer a prova. entendi. Depois a segunda etapa é a prova. Isso, na Prova, qual eu tirei 9,5, olha e aí. aí já começou já, né, a Nadiele, tipo, incomodar ali. É assim que eu percebo. Quando passou na prova já começou a incomodar. Já porque não tem condições de, assim, eu nunca ter passado por esse processo e tirei, assim, uma nota alta, sim, porque estudei, e estudei muito, tá? Então, assim, existia conselheiros existia conselheiros de mandatos e tudo, não querendo, né, menosprezar ninguém, mas cada um tem o seu mérito. Então, depois daí, fui para a rua, né? Fui atrás de mostrar a importância, né? Dar oportunidade à Nadiele. E aqui estou eu, mas não foi fácil, foi Deixa eu difícil. te perguntar. Em outros pleitos tem o fundo eleitoral, né? Quem é candidato recebe, dependendo do partido, dependendo da força do partido, o candidato tem o fundo eleitoral, que é uma verba que ele utiliza para investir na Sim, campanha. No caso do conselho, tem alguma verba, tem algum não, investimento de dinheiro público nisso? não, Não tem nada. não tem É investimento nenhum. cada um por si. É cada um por si, é você por você, tá? E Deus à frente e as pessoas que são realmente seus amigos e realmente acreditam em você. E assim aconteceu com Nadiele, mas não foi fácil, porque eu tive que enfrentar ali bilhões de perseguições, tá? Porque eu trabalho justo. Eu acho que para você sair uma candidata, você não precisa queimar A ou B ou ameaçar A ou B. Não, você vai pelo seu mérito, pelo que você é, tá? E, infelizmente, aconteceu várias situações, né, constrangedoras, onde várias colegas minhas chegaram a entrar em contato comigo, informando que estavam sendo ameaçadas e se continuassem postando situações minhas como candidata em stories, tá, iam ser demitidas. Então, assim, foi muito difícil, mas isso não impediu de os meus amigos, né, eu entendia que precisam trabalhar, chegavam dizendo: "Adela, independente, a partir de hoje eu não vou postar, mas eu vou votar em você". E eu acreditei, tá. E estou aqui,
mostrei que dinheiro não compra tudo, e quando Deus quer colocar você em um local, Ele vai colocar. Não importa o quão alguém de fora esteja disposto a comprar para que você não ocupe a vaga, mas Deus é tão maravilhoso que não há homem que seja maior do que Deus, porque quando Ele quer colocar você em algum local, Ele vai colocar. Acredite. Olha aí, pessoal, Nadiele Macena, conselheira tutelar aqui do município de Bahia. Nadiele, o que torna ainda mais difícil esse pleito, pelo que eu entendi, a votação ela não é obrigatória. Não. Ou seja, em outros pleitos, a gente, quanto eleitor que somos, vai lá, se não votar, tem a questão da multa, ou seja, tem uma obrigatoriedade de ir na urna e votar. No caso de conselheiro, não é obrigatório, então você conquistar esse voto ainda é mais difícil. Justamente. Mas um ponto, assim, que dificultoso, porque as pessoas, como eu falei, aquelas pessoas que realmente gostam e acreditam em você, porque não é fácil tirar as pessoas de casa em uma situação que não é obrigatória. Então, ou você conta ali com os amigos, ou você também convence as pessoas que não conhecem você, que você é capaz, que você merece essa oportunidade, ou, infelizmente, não dá certo, né? Eu fui a quinta última colocada, tive 308 votos. Quero aproveitar e agradecer a todos baienses, tá? Que acreditaram em Nadiele. Disseram, ela consegue, diante de vários locais que eu passei, que sofri humilhações, né? Que muitas das vezes eu me entristecia, porque eu ficava sabendo que quando eu passava, estava sempre na rua caminhando corpo a corpo. Sempre fui essa pessoa assim comunicativa e que assim como povão mesmo. Eu gosto de estar, eu acho que já é algo de quem é professora de educação física, que você gosta de estar ali corpo a corpo, envolvida com todo mundo. E teve pessoas que chegaram e diziam, essa aí não vai chegar em canto nenhum. Muitas das vezes até dizia, pia doida, essa aí não vai a canto nenhum. E mais uma vez eu digo, né? Dia 10 de 2024, eu estava fazendo o juramento, zelando pelos direitos de todas as crianças e adolescentes aqui do município de Bahia. E é o que eu faço no meu dia a dia, desde o dia 10 de 2024. E é o que eu pretendo continuar fazendo até chegar à minha reeleição, em 2027. Muito bem, muito bem. Daniela, você comentou que ficou em quinto lugar, correto? Isso, Foram quantas vagas? Então eu entendi que são 5 vagas, é isso? Em Bahia, isso, 5 vagas. isso. Dividido por setores. Esses setores, como é que funciona? Então, JP, existe dois setores, duas regiões aqui em Bahia, tá? E o setor 1, que abrange os bairros do bairro do SESI, Baralho, São Lourenço, Imaculada, todo o lado da BR, do lado De baixo. de De baixo. baixo, né? Isso. E existe o setor 2, o qual eu sou conselheira, né? Que abrange o bairro do Marandreasa, o do Meio, o Alto da Boa Vista e também o Jardim Aeroporto. No caso, foram 5 candidatos, 5 Isso, aí eleitos, são, então. são 10 ao total, tá? É, são vários candidatos, é infinito. Você vai se candidatando, só que vai passando pelo processo. Uhum. Como eu falei, primeiro a documentação, se tiver o que as documentações, vem a prova, aí vai, tem candidatos que vai ficando porque não consegue passar nem na primeira etapa, porque as Justo. documentações não estão ok. Aí os que passam, às vezes, na documentação, chega na prova também, não consegue a nota, tá? E muitos passam pelas duas etapas, mas não chegam na questão da eleição em si. Mas são 5 conselheiros no setor 1, 5 conselheiros no setor 2. E os demais ficam como suplentes. Então são 10 conselheiros ao total, é isso que você está Isso. dizendo? Na parte de cima tem 5. 5 mulheres e 5 mulheres. 5 mulheres. Aqui no setor que eu trabalho são 5 mulheres. Lá embaixo são mais 5. A Isso, mais maioria homens, a maioria 5 mulher também. são 2 homens e 3 mulheres. Então, ao total são 10 vagas. No caso, você ficou em quinto lugar no setor Isso, 2. 2. 2. Perfeito, coisa boa, coisa boa. Muito bem.
Vamos falar sobre a sua campanha mais ainda. Você estava comentando de perseguição, que alguém disse que não era para apostar. E se deu isso, né? Tinha um dedo político envolvido ali. E se dá essa questão de perseguir uma candidata a conselheira? Infelizmente, eu não tinha, assim, noção da proporção, né, do que era sair candidata conselheira tutelar, porque eu me via ali como se fosse uma campanha de vereador, porque eram várias situações constrangedoras e existia sim envolvimentos políticos, existia sim. E aí é totalmente constrangedor, porque são 5 vagas, né? São 5 vagas. Então, eu acho desnecessário situações acontecer, que aconteceram, tá? Eu fui muito humilhada, fui muito perseguida, e acho injusto, né, você querer obrigar alguém a não votar em outra pessoa, ou você constranger, tá? Eu acho que não tem que existir isso. Eu acho que cada um tem que ir pelo seu mérito e seus conhecimentos e suas considerações de amizades, e não existir essas questões. Mas, infelizmente, existe. Eu sei que vai continuar existindo, mas é como eu falei, J. Play, não tem nada que seja maior do que Deus. E o homem, ele pode ter o dinheiro para comprar o mundo, mas quando Deus quer colocar você em um local, ele vai colocar, independente das perseguições, independente de qualquer proporção. Muito bem. Agradecer desde já e dar os parabéns, né? A Nadiele fala com muita garra, com muito afinco, daquilo que Deus tem feito na vida dela. E eu acho bonito isso, quando o ser humano reconhece o agir de Deus na sua vida. Nem tudo é por acaso, nem tudo é pelos seus méritos, nem tudo é por aquilo que eu sei, eu posso, eu consigo. Não. É permissão de Deus Isso. também. É Deus que diz: olha, é a tua vez, é o teu instante, é o teu momento, vai lá e faz. Então, quando a gente consegue reconhecer isso, enxergo isso como um mérito também do ser humano. Meus parabéns, Nadiela, viu? Obrigada, obrigada. E não pense que após o final da campanha, parou as perseguições, porque as perseguições e as lutas continuam, continuam, mas o que me move e o que me dá força, primeiramente, Deus, porque Ele está sempre na minha vida. E segundo, são as famílias das crianças que eu acompanho, as crianças, os adolescentes, porque cada olhar ali que eu recebo na sede do Conselho Tutelar, no qual eles veem em mim uma esperança de conseguir um exame, tá? De conseguir o que quer que seja. Para mim, isso é muito esperançoso e é o que me dá força para continuar, independente das perseguições que continuam. Muito bem, pessoal. Você está escutando o bate-papo, a entrevista com a conselheira aqui do município de Bahia, a Nadiele Macena, tá bom? A gente vai mandar um recadinho muito bacana para os nossos patrocinadores e daqui a pouquinho a gente volta para finalizar essa entrevista junto com você. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Tua internet tá lenta, tá travando? Eu tenho para você a solução. Basta ligar para o Portal.com Telecom, a número 1 em internet e fibra ótica. 83 9 8884 4004. Liga para eles e eles vão até a tua residência instalar a melhor internet e fibra ótica da Paraíba. Portal.com Telecom. Segue eles aqui no Instagram. Voltamos. Corta para mim, DJ Wesley. A Nadiele Macena está por aqui, conselheira tutelar aqui do município de Bahia, do setor 2. Compreende aqui toda a área que fica a parte de cima da BR. Bahia é dividida por setores, eu costumo dizer isso. A BR, a parte de cima, a BR, a parte de baixo. E a linha do trem ali, que divide a comunidade beirando aquela linha, né, que passa pelo SESI até a Imaculada Centro, ali no cemitério, não é isso, Nadiele? Isso. Nadiele, mas vamos lá. A gente falou logo no início sobre o CRAS, as atividades que são oferecidas, né? Mas em relação ao conselho tutelar, de fato, o que é feito, o que é oferecido? Como é que funcionam as tuas atividades diárias diante do conselho? Sim. Então, JP, vamos iniciar falando sobre o funcionamento, tá? O conselho, ele não
não tem dia de fechamento, tá? É 24 Existe horas. isso, é 24 horas, tá? Independente, de domingo a domingo, feriado a feriado. Só que existem os dias que a gente cumpre os horários internamente na sede e após tal horário ficamos, como se diz, sobre aviso em casa. Porém, cada uma tem plantões 24 horas, onde se inicia de 7 de um dia e se finaliza de 7 do outro dia. E se você não tiver um plantão conjugado junto, aí você dobra aí 48 e assim sucessivamente. Então, os horários de 8 às 5 da tarde internamente. Passou daí, de segunda a sexta, sábados e domingos e feriado, ficamos sobre aviso, mas não deixamos de estar ajudando e trabalhando ali em prol do direito das crianças e adolescentes. Fica sempre o vigia na sede, existe a escala com todos os contatos e todas as conselheiras, e aí, se caso chegar alguma situação na sede, ele aciona de imediato nós, conselheiras tutelares. E aí, quem tiver no plantão vai atender. A gente liga de imediato para o motorista que também tem o mesmo plantão que a gente, e aí vamos resolver. Esse tipo de caso é muito comum aqui em Bahia. Por exemplo, a gente vai dar os contatos já já, de forma a gente pode entrar em contato com o conselho, mas que tipo de caso é costumeiro chegar aqui na região? Então, JPlay, é costumeiro sempre conflitos familiares, tá? É, praticamente, eu acho que é o maior estatística da gente. Conflitos familiares, como, por exemplo, pais separados, divorciados, e que estão naquele conflito ali de guarda, existe um pouco de alienação parental, aí vem a questão de requisições para a Defensoria Pública, para ação de pensão alimentícia, de guarda compartilhada. É muito conflito familiar, tá? Mas eu não posso dizer que existe, felizmente, casos de abuso, tá bom? E geralmente é sempre dentro do seio familiar, muito triste. Algumas negligências, tá? Que chegam até a gente, como por exemplo, mãe que não está colocando a criança na escola, chega a denúncia para a gente, tá? Mãe que não está ali cuidando do seu filho corretamente, deixando ele na rua, não tendo um tratamento higiênico, tá? E é sobre isso, mas a maior demanda, eu creio, hoje é conflitos familiares. Então, Nadiele, teve um E, caso curioso, sim, né? Que você fez parte dele sim. recentemente, agora que teve o país inteiro viu, que foi o caso do Ítalo Santos. Você deu entrevista, falou. O Sim. conselho está envolvido nesse caso? A atuação do conselho nesse caso específico foi qual? Então, JPlay, na verdade, eh, já veio do conselho do município de Cajazeiras, né? Então, realmente chegou até o município de Bahia, no conselho tutelar hoje, inclusive realmente chegou em meu plantão, mas fizemos todos os procedimentos possíveis e cabíveis, né? Referente a toda a atenção no caso, mas aí possível acusado chegou a se mudar, aí para João Pessoa, e aí o conselho do município de Bahia, entregamos tudo que foi feito referente ao caso para a competência do Conselho Tutelar em João Pessoa, e de lá foi quando realmente caiu ou repercutir todo o caso, a situação. O conselho foi acionado, o daqui, porque tinham vítimas que moravam, que moram aqui ainda, não é isso? Isso, Não. era possível exploração, né, sexual, E vítimas que moram possível, aqui, ou o isso, acusado que morava aqui, alguma coisa do tipo, né? que moravam todos juntos, na mesma residência. Entendi. Mas aí que não foi constatado, tá? Deixo claro, gente, que pelo município de Bahia, até então, não foi constatado
porque a própria família em si negava. E as possíveis vítimas também negavam, tá? E deixo claro que o Conselho Tutelar tem todo o seu papel, tá? Com visitas socioassistenciais, com escuta qualificada, e aí tudo foi negado, né? Infelizmente, presença até da responsável, né? Genitora, de onde tudo foi negado. Então, felizmente, a gente pode até, às vezes, ter alguma opinião, Uhum. tá? Em particular, falando como conselheira tutelar. Mas, a partir do momento que a própria possível vítima nega, juntamente com sua responsável, infelizmente, a gente fica de mãos atadas, né? Sim. Mas está aí, né? À frente, na competência agora, né? Do Conselho, né, de uma pessoa, e que Ainda, realmente a ainda, justiça seja feita. ainda bem que nesse caso específico existiram outras provas, outras vítimas de outros locais, né? Isso, acabou abrangendo e vindo mais situações de outros locais, e aí foi crescendo, né? Foi Uhum. crescendo, crescendo, e Entendi. está aí nessa proporção, né? Ainda em caminhamento, né? Onde estamos acompanhando. Beleza. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. São as leis que regem o Conselho, não só daqui de Isso, Bahia, mas do país, correto? corretíssimo. Você considera que o ECA, a preço de hoje, é suficiente, o conjunto de leis que estão ali são suficientes para, na prática, exercer o trabalho, é, 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 indicar as atividades do Conselho, ou ainda cabia um ajuste, alguma coisinha ali, aqui? Então, JP, baseado no livro do ECA, ele realmente ele é todo completo, onde vem falando que toda criança e adolescente tem direito à educação, a um ambiente familiar, a lazer, a boa alimentação, a cultura, a nacionalidade, todas essas questões. Porém, o problema não está em abranger o ECA, e sim abranger as políticas públicas do nosso município, né? Porque, por exemplo, hoje em dia o que mais requisitamos pelo conselho é saúde. São crianças e adolescentes com problemas psicológicos, são requisições para psiquiatra, requisições para neurologistas, requisições para psicólogo. Infelizmente, a lista está extensa, de onde, a partir do momento que chega a um órgão uma requisição do conselho tutelar, é porque aquela família ali, ela já tentou todas as possibilidades possíveis. E existem famílias que chegam na sede do conselho tutelar e diz: eu vim até aqui porque eu estou em lista de espera faz anos. Me ajude porque eu não aguento mais. E aí a gente faz a requisição, mas infelizmente estamos enfrentando assim uma dificuldade muito grande na educação, na saúde no município de Bahia. Eu acho que talvez seja uma problemática em outros municípios, mas falando aqui, e aí eu fico de mãos atadas, porque eu quero ajudar aquela mãe que precisa de um exame para o filho, para um neurologista, para um psicólogo. E aí deveria abranger mais saúde, Uhum. né? Mais profissionais na área da saúde, colocar mais profissionais, por exemplo, nos PSFs, tá? De cada bairro. Como, por exemplo, eu, como conselheiro do setor 2 eu sinto dificuldade nas famílias que eu atendo. Por quê? Porque eu vejo que tudo mais é no setor da BR para baixo. E muitas das vezes, as famílias do Mário Andreasa, do Jardim, do Alto, têm que ir até para o setor de baixo. Estamos falando de famílias carentes, que às vezes nem dinheiro de passagem tem para se deslocar, por exemplo, do bairro do Mário Andreasa para ir levar o seu filho para uma consulta psicológica no Benjamin Maranhão. Então, assim, deveria ampliar mais
no PSF do Mário Andreasa, no PSF do Rio do Meio, de cada bairro, mais profissionais, psiquiatras, psicólogos, para atenderem essas crianças, porque está gritante. E também as neurodivergentes. O CRIS, por exemplo, também eu estou enfrentando dificuldades, porque é gritante o número de crianças neurodivergentes, autismo, TDAH, TOD. Então, a procura é imensa, tá? Existe o CAPSI, que aí atende crianças com TOD, né? Crianças que não são autistas, porque o CRIS ele atende mais e acolhe mais aqueles que têm laudo de autismo. Só que, graças a Deus, conseguimos aqui no bairro do Mário Andreasa um CRIS. Foi muito bom, tá? Para a família, para a população, porque só existia o CRIS no setor da BR de baixo. Mas aí também precisaríamos de um CAPSI, por exemplo, no bairro do Mário Andreasa, tá? No setor aqui de cima, o 2. Precisaríamos também de mais CREAs, por exemplo, que é o órgão que faz a escuta qualificada quando a gente detecta alguma violação de direito. Mas o CREAS também é no setor de baixo. Então, falando do setor 2, né, como conselheira representante aqui dos bairros Mário Andreasa, Rio do Meio, Alto e Jardim, precisaríamos de mais políticas públicas referentes à saúde, ampliações no bairros daqui do setor 2. Muito bem, você está acompanhando o bate-papo, a entrevista com a conselheira aqui do município de Bahia, a Nadiele Macena. Nós vamos mandar um recadinho bacana para os nossos patrocinadores e daqui a pouquinho a gente volta para finalizar essa entrevista e tem muita informação importante ainda, viu? Nos acompanhe. É isso, pessoal. Demos uma pequena pausa na nossa programação para falar dos nossos parceiros. E dessa vez, claro, estamos falando da Tamba e Gás. São mais de 20 anos de história servindo a você. Aqui na cidade de Bahia, a Tamba e Gás fica na rua Santa Luzia, no bairro de Brasília. Mas não se preocupe, porque através do telefone 32 32 21 15, você liga e a Tamba e Gás deixa o gás na tua casa. Então, ligou, chegou, 32 32 21 15, Tamba e Gás. Olá, você que está acompanhando ao vivo aqui o Live Play. Vou voltar aqui para ela, para a Nadiele Macena, conselheira tutelar aqui da cidade de Bahia. Nadiele, quais são os meios de contato que o pai, que a mãe de família ou a pessoa que necessita manter contato com o conselho tem para ter acesso diretamente com um conselheiro tutelar? Então, J-Play, em todos os conselhos é para existir um telefone institucional. Felizmente, ainda não temos o nosso. Estamos lutando para isso, já solicitamos. Inclusive, a gente já solicitou desde 2024. Vou abrir um parênteses, não tem um telefone fixo, um canal fixo. Isso. Então, qual é o canal que é utilizado para manter contato? É o nosso, particular. Calma aí, vamos lá. 24 horas. Quem é o responsável, então, para que se construa ou para que se tenha um meio de comunicação fixo aí? Quem é o órgão? É a prefeitura, é isso? Então, sim, né? Baseado na lei municipal, sim, fizemos até o pedido, né? Mas até então não foi atendido. Eu creio que será. Em nome de Jesus, né, gente? Isso é importante, na verdade, não é? Isso. É importantíssimo, porque assim, Barra em Peso já tem meu contato, né, gente? Eu não tenho problema. Mas fica uma situação, às vezes, de você estar no seu dia de folga e o telefone está ali. Geralmente, eu sou muito atenciosa, né? Os casos que eu conheço, as famílias que eu acompanho, sabem. Mas, às vezes, você precisa dar uma desconectada. E aí, no momento, está meio impossível, porque cada conselheiro já trabalha com o seu telefone particular. Complica um pouco, não é? Porque, de fato, era para o órgão ter um telefone exclusivo, um meio de contato exclusivo. E além de ter esse meio de contato, ainda digo mais, era para ter um funcionário atento ali, exclusivo, só para atender essas chamadas, fazer um registro, uma anotação, encaminhar. Não é nesse setor, é em outro setor, coisa do tipo, né? Isso. Mas eu acho assim que
deveria realmente ter tanto na sede, como também um externo, que ficaria ali com um conselheiro que tivesse de plantão, por exemplo. Aí ele ficaria com esse aparelho, independente, finalizou o horário interno, levou para casa, tá? Final de semana ali, feriado, tá com ele. E também ter na sede também para que o vigia que fique, ele possa entrar em contato com a gente, porque muitas das vezes, por exemplo, o vigia é de idade, não tem SAP, às vezes é só telefone de ligar mesmo, ligação, tá? E aí tem essa dificuldade, às vezes, Uhum. por exemplo, já passou até na sede do conselho que eu trabalho, vigia que não tinha telefone, aí a gente teve que conversar, ó, você tem que ter, porque infelizmente chegou alguém, como é que você vai acionar a gente? Justo. Então a gente enfrenta essa dificuldade, infelizmente, mas eu creio que as coisas irão melhorar. Muito bem, muito bem. Muitas informações importantes, utilidades públicas dadas por ela, conselheira tutelar aqui do município de Bahia, a Nadiele Macena. Agradecer mais uma vez a ela o convite de estar presente aqui e você pode acompanhar na íntegra, tá bom? Lá no YouTube e também no Instagram, porque vai estar salvo lá essa live. Nadiele, obrigado por tudo, viu? Sempre que necessitar, as portas estarão abertas para você. Eu que agradeço. É maravilhoso, Obrigado. né? Como pessoa, como profissional. E para mim foi maravilhoso estar aqui, explicando, orientando, né, a população de alguma forma. Estou à disposição. Agradeço essa participação maravilhosa aqui na Live Play. Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui um recado para você, família, tá? Estou aqui à disposição. A sede do Conselho Tutelar fica na rua Alice Cavalcante de Souza, número 134, ao lado da padaria Sabor de Mel, Comercial Norte. Então, gente, para quem não conhecia aonde ficava a sede do conselho, esse é o endereço e Nadiela está à disposição. É isso aí, pessoal. Muito bem. Vamos ficando por aqui com mais um Talk Show, seu programa das quartas-feiras, o Live Play. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esquece, tá bom? Deixa o teu like, compartilha com muito carinho, viu o link lá no grupo para outras pessoas terem acesso. Obrigado aos patrocinadores, obrigado à técnica com Olivier Wesley, o repórter Cleidson Fernandes da edição. Então acompanha sempre a gente aí todas as quartas-feiras, nosso encontro marcado aqui, tá bom? Tchau, cheiro do coração, um abraço.